Hoje aconteceu exatamente a mesma coisa do que tem acontecido nos últimos dias, nas últimas 2 semanas. Você abre as redes sociais de manhã para fazer uma atualização do que está acontecendo, tanto no X quanto no Instagram, em qualquer rede social. E a única coisa que me aparece o tempo inteiro é pessoas comuns de todos os cantos do Brasil revoltadas com o preço das coisas no supermercado. E cada vídeo é um produto diferente. Em um vídeo a pessoa foca no leite em pó, no outro no leite normal, aí vem feijão, arroz, batata, tomate. Carne é o que mais aparece. É impressionante. O tempo inteiro aparece alguém revoltado com o preço da carne. E por que eu tô falando isso? Eu já fiz 3 vídeos sobre essa espécie de revolta do carrinho de supermercado, né? De pessoas revoltadas com o custo de vida hoje em dia. Só que do outro lado tem o governo brasileiro com o seu IBGE e os seus relatórios falando que a economia nunca esteve tão bem. É o tempo inteiro essa narrativa. Olha, a economia está ótima, o PIB está crescendo, o desemprego nunca esteve tão baixo, a massa salarial nunca foi tão valorizada. Bom, gente, vamos falar a verdade aqui. O custo de vida no Brasil nunca foi tão alto quanto agora. E nós não estamos passando por uma pandemia. Nem no período da pandemia o povo sofreu tanto quanto está sofrendo nesse momento. Mas eu quero deixar de lado aqui a questão dos carrinhos de supermercado, da revolta da mercearia. Eu quero falar das outras coisas que impactam nas nossas vidas. Eu me refiro a água, luz, combustível, aluguel, condomínio. Como é que está a situação nisso daí? Por quê? Se nesse aspecto eu tivesse tido uma redução, tudo bem que o carrinho de supermercado possa estar mais caro. Mas se você colocasse na balança, então peraí, está gastando menos com água, com luz, com condomínio, com mensalidade da escola dos filhos. A verdade não é essa. Eu vou mostrar para vocês aqui outros pontos cruciais da sobrevivência do povo brasileiro. Vamos lá. Custo da cesta básica sobe em todas as capitais, revelam Diese e Conab. Isso aqui ainda está ligado à questão do carrinho de supermercado. Só que quando você fala cesta básica, você está falando justamente dos mais pobres, são as pessoas mais vulneráveis, e elas estão sofrendo com esse governo. E a luz? Conta de luz sobe mais do que a inflação. A conta de luz do povo brasileiro subiu em torno de 24% nesses últimos 2 anos. Repito, 24% em 2 anos. O que o Lula fez? O Lula fez aquele programa Luz para os Povos e colocou uma parcela da população que não precisa pagar. Só que quem que está pagando? Alguém tem que pagar. É você. Você que está assistindo esse vídeo, você está tendo que pagar. Então, a sua conta de luz vai ficar mais cara para pagar aquela conta de luz das pessoas que estão em situações de vulnerabilidade. E por que elas ficaram em situações de vulnerabilidade? Porque o dinheiro delas não dá para comprar mais nada, não dá para sobreviver. Então, o Lula está pegando e jogando mais pessoas nesse balde, diminuindo o número de pessoas para sustentar o outro lado. Eu pergunto, daqui a 4 anos, quem mais vai estar trabalhando? Quem é que vai querer trabalhar para sustentar isso tudo? Próxima. Petrobras eleva o preço do gás natural em 12% a partir dessa segunda-feira. Por quê? Porque o Lula criou um programa de gás, eu nem lembro o nome desse programa, mas é do gás gratuito que não é gratuito. Não existe nada gratuito, meu Deus do céu. Então, para sustentar essa parcela, vai ter que aumentar o gás daqueles que trabalham. Ou seja, Lula tem um programa de governo muito claro, é penalizar quem trabalha. Você quer viver bem? Faz o seguinte, você não vai viver bem. Você quer viver de esmola? Para de trabalhar, passa fome e entra nos governos dos programas do governo. É isso que o Lula quer. Só que aí vai ter um momento que não vai ter gente o bastante para sustentar essa massa toda. Aluguel sobe 2,4% no primeiro trimestre e supera a inflação do Brasil. A maioria da população brasileira vive de aluguel. Sabe o que está acontecendo? Eles não estão conseguindo mais pagar o aluguel. Resultado disso, o Lula quase dobrou o número de pessoas que moram nas ruas. Mendigo, morador de rua. Isso aí é quando você chega no estágio final de deprivação. É no estágio final, quando você já perdeu tudo que você tinha. A última coisa que você tenta segurar num processo de destruição pessoal é um teto. Você pode ali ficar sem água, você fica ali sem energia, você pode ficar sem comida, mas você tenta de todas as formas não perder o seu teto. Nesses 3 anos e meio, o número de pessoas morando em situação de rua dobrou. Sabe por que o número dobrou? Tá aqui, ó. O aluguel não para de subir. Isso aqui é apenas no primeiro trimestre deste ano. Nesses últimos 3 meses, se eu não me engano, foi 15% o aumento do aluguel. Sem falar que as pessoas não estão conseguindo mais pagar as suas parcelas das suas casas, os financiamentos, e os bancos estão retomando esses imóveis. Nós batemos o recorde de imóveis que foram retomados por bancos por inadimplência, assim como nós batemos o recorde de inadimplência e de famílias endividadas.
Vamos lá, se você mora num apartamento, se você mora numa casa, muitas vezes você mora num condomínio. E olha o que está acontecendo. Taxa de condomínio sobe acima da inflação e inadimplência bate maior nível desde 2022. Se você não paga o seu condomínio, você pode perder o seu imóvel. O número de pessoas hoje que não conseguem pagar o condomínio também bateu recordes. Então aqui eu estou falando da moradia. Eu já não estou falando do carrinho do supermercado, que você pode sobreviver diminuindo ali o volume das compras, ou talvez tomando banho sem ligar o chuveiro, o ar-condicionado, diminuindo o gasto da sua energia, ou talvez economizando na água com banhos mais curtos. E na moradia não tem como você fazer uma economia. Ah, eu vou usar só um quarto do meu apartamento para pagar menos condomínio, pagar menos IPTU, pagar menos parcelas do financiamento. Não tem como. E as pessoas estão perdendo as suas casas. E aí vem o resultado disso tudo. É curioso, né? Você viu que tudo que eu falei sobe acima da inflação. Luz sobe acima da inflação. Gás sobe acima da inflação. Condomínio sobe acima da inflação. Onde que está a inflação, então? Todos os principais custos da vida de uma pessoa hoje estão subindo acima da inflação. Então, o que está mantendo a inflação baixa? Será que é um desses números do Márcio Postman, do IBGE? Bom, vou trazer mais uma para vocês. Custo de vida alto enfraquece discurso de inflação sob controle. Apesar da redução do desemprego e da alta renda dos últimos anos, mentiras do IBGE, o ganho tem sido suficiente para recompor o poder de compra. Ou seja, vamos resumir aqui, ó a imagem que legal, né? Vamos resumir aqui. O governo está inflando números para parecer que a economia está bem. Inflando números através do IBGE, calculando pessoas que recebem Bolsa Família como se fossem empregados, calculando despesa, que é o gasto com assistencialismo, como se fosse produção do produto interno bruto, né? Produção de riqueza. E aí tenta diminuir a inflação, também falseando ali relatórios. Inclusive fazendo subsidiando 89 centavos do petróleo, acho que é da gasolina, para tentar conter o número de inflação. Sabe o que é subsidiar? É o governo aumentar os gastos. E quando o governo aumenta o gasto, ele tem que tirar dinheiro de algum lugar, ele cria novos impostos. Ao criar novos impostos, tudo sobe de preço. Esse é o governo do Lula, gente. E aí eu fico tentando, assim, pegar um petista para sentar com ele, ter uma conversa racional, sem ideologia política, sem falar de Flávio, Bolsonaro. Eu tô falando da vida do povo, mas eles não entendem. E aí é onde eu fico triste. Parece que o Lula criou uma máquina de derretimento mental, de doutrinação ideológica, que as pessoas viraram masoquistas. Elas estão sentindo a vida perdendo qualidade, morando na rua, não conseguindo deixar o carrinho, mas vai lá nas urnas e a mesma coisa, vai lá e aperta o 13. Cara, isso tem que ser estudado. Tinha que ter uma vacina para isso, tinha que ter um remédio, alguma coisa que impedisse as pessoas de se transformassem em avatares ideológicos. Porque é isso que o PT fez ao longo dos últimos 40 anos. Eles transformaram uma parcela do Brasil em avatar ideológico. Não é um ser humano ali que está na sua frente mais pensando por conta própria. É uma página em branco onde a esquerda vai lá, escreve o que eles querem e a pessoa só vomita aquilo o tempo inteiro. E vai na urna e aperta o 13, mesmo vendo a sua vida sendo destruída. USA Brasileiras. Entre no site e saiba como adquirir o seu modelo exclusivo. Para mulheres de bom gosto e que são femininas. USA Brasileiras, o seu chinelo perfeito.